Boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que você veio hoje. Que bom. Perceba como é que você chega nesse momento. Muito bom. Voltou. Muito bom. Nesses nossos dias aqui, nós temos falado sobre amor próprio e autoestima. Nós construímos um caminho ao longo desses dias aqui, né? Identificando crenças, percebendo de onde isso vem, com a questão da criança ferida, fazendo uma autoavaliação com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com um objetivo específico para isso. Ontem nós falamos sobre as atividades que nos ajudam e que fortalecem esse nosso amor próprio, que fortalecem essa nossa autoestima. Uma bela construção aqui ao longo desses dias, na minha opinião. Se você perdeu algum desses dias, as meditações elas ficam gravadas lá na página do YouTube do ITK Treinamentos. Às vezes elas não estão lá no mesmo dia, no mesmo momento, mas logo elas estão lá, ou logo estarão lá. E aí você pode acompanhar por lá. Certo? Eu também escrevi um texto sobre isso, postei no meu Instagram. Então tá lá, você pode ler. Também no meu canal do YouTube, se você olhar no YouTube, Bruno Malatraz, você encontra o meu canal. Também tem um vídeo lá falando sobre este tema e sobre outros temas também, tem outros vídeos. Sobre os temas que a gente procura trazer aqui nas meditações. Certo? Na nossa reflexão de hoje, nesse mais um passo que nós estamos dando. Então, depois de fazer uma lista, de reconhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos, reconhecer que muitas vezes nós colocamos o foco só nos defeitos, isso fragiliza o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Depois que nós nos conectamos com as atividades que fortalecem o nosso amor próprio, nossa autoestima. Ontem nós falamos um pouco, né, sobre como é que faz para ficar deprimido. Então também trouxemos essas observações. O nosso objetivo de hoje é que você possa olhar para você como um ser humano único que você é, com uma história única que você tem. Eu falo que isso às vezes parece uma frase de efeito, e pode até ser, né? Tudo bem. Mas quando a gente começa a compreender isso também ajuda a mudar a nossa percepção. Porque cada um de nós aqui é único e tem uma história particular, tem uma história pessoal. E é essa história pessoal, individual e única de cada um, porque ninguém que está aqui tem exatamente a mesma história. Essa nossa história pessoal que nos traz até aqui. E essa história pessoal que tem uma conexão direta com o nosso amor próprio e com a nossa autoestima. Então o primeiro ponto é reconhecer essa história individual e única que você tem.
Quando a gente olha para a nossa história e reconhece que ela é uma história única, nós basicamente temos a opção de adotar duas posturas quando nós olhamos para a nossa história. Nós temos a opção de olhar para a nossa história como única, exclusivamente como fonte de sofrimento, e aí eu começo a me queixar. Porque comigo, porque minha história é muito dura, minha história é muito difícil, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu não dou certo mesmo, é por isso que isso, é por isso que aquilo. Então isso acontece quando nós olhamos para aquilo que nos aconteceu, única e exclusivamente como fonte de sofrimento, que só serve fazer sofrer. E aí quando eu começo a entrar nesse lugar, porque a minha história não era para ser assim, o mundo é muito injusto, porque os meus pais isso, porque fulano aquilo, porque a minha empresa isso, porque nada dá certo. Como fica o nosso amor próprio, a nossa autoestima mais uma vez? Entendem? Essa é uma escolha. A outra postura que a gente pode adotar diante da nossa história é olhar para aquilo e dizer: isso tudo que eu vivi me ensinou um monte de coisa. Foi passando por tudo isso que eu passei que eu pude chegar aqui, e uso a minha história como fonte de força para me impulsionar daqui para frente. Eu sobrevivi a tudo isso, eu dei conta disso tudo. E isto me ajuda a seguir em frente. Quando eu reconheço a minha capacidade de dar conta da minha própria história, eu me conecto com a minha autoestima, eu me conecto com o meu amor próprio. Isso muda muito o jogo. E veja aqui, nós não estamos aqui para avaliar se a sua história é fácil ou difícil, se é leve ou se é pesada. Você tem a sua história, eu tenho a minha. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus. As suas dificuldades, eu tenho as minhas. As nossas dores, que não são as maiores dores do mundo. Sua dor não é a maior dor do mundo. Se você entrar nesse lugar de que a sua dor é a maior dor do mundo, é um lugar muito difícil de sair. Agora é a sua dor, tem o seu tamanho, tem o tamanho da sua dor. É direito seu sentir esse movimento. E eu tenho a minha dor, que é do meu tamanho também. O tamanho da minha dor. E veja, nós não estamos falando sobre não olhar para aquilo que nos aconteceu. Alguém escreveu aqui falando um pouco sobre a rejeição. Então, imagine que eu vivi algo no meu passado que eu experimentei uma rejeição. Ok. Isso tem impacto na minha vida hoje? Provavelmente tem. Porque as coisas que nos acontecem de alguma forma têm um impacto na nossa vida hoje. Rejeição, conflitos, abandono, todos os movimentos têm um impacto na minha vida hoje. Ok. Isso foi difícil para mim, tem um impacto na minha vida hoje. E o que eu faço com isso?
Porque eu posso entrar na postura de dizer, não é justo que isso aconteceu comigo, essa rejeição era difícil, é por isso que eu sou assim, eu não tenho mais jeito, eu não vou mudar. Fonte de sofrimento. Ou eu digo, bom, eu entendi que essa rejeição tem esse reflexo aqui na minha vida. Mas agora com mais recurso, e por ter chegado até aqui com mais ferramentas que eu tenho, eu posso fazer disso uma boa coisa. Então eu uso isso como força para o movimento. Mas para isso eu preciso sentir tudo isso, eu preciso de compreensão. E às vezes a gente precisa de ajuda para chegar nesse ponto, né? Às vezes isso está muito grande para nós. Mas pedir ajuda também é um grande movimento de transformação, de autoestima e de amor próprio. Quando eu peço ajuda, eu procuro um movimento diferente, eu vou em busca de algo diferente. Isso é tomar da nossa vida a força que ela tem. Às vezes as pessoas me perguntam quando é que a gente sabe que está num bom lugar em relação à vida. É quando a gente, na minha opinião, olha para a vida e toma tudo o que aconteceu, sem querer mudar. E de coração, entende? Eu passei por isso daqui na minha infância que foi difícil. Hoje, quando adulto, eu olho para isso, se eu pudesse escolher, escolheria não ter passado? Eu, sinceramente, não escolheria mudar nada do que eu passei. Porque o que eu passei me fez estar aqui, neste momento. E eu estou muito feliz e satisfeito com esse momento que eu vivo. Então, por mais que eu tenha vivido coisas difíceis lá atrás, eu não escolheria que elas não tivessem acontecido na minha vida, por mais que elas tenham sido difíceis. Porque se elas não tivessem acontecido, eu certamente estaria em outro lugar. É claro que a gente pode aprender com o nosso comportamento. Eu agi assim, hoje eu agiria diferente, hoje eu tenho um outro recurso daqui para frente. Isso é tomar da vida como fonte de força. Isso fortalece, né, o nosso amor próprio, a nossa autoestima. E não é intrigante isso? A gente diz assim, puxa vida, eu vivi um monte de coisa difícil. Vou pegar a frase aqui. Vivi coisas difíceis, só que não gostaria que tivesse sido diferente. Isso não é intrigante? Você fala, mas por que isso? Porque eu digo, essa é a minha história. Eu não troco a minha história. Não troco a minha história. Isso é tomar a vida como ela é. E a gratidão genuína, além de fazer esse movimento, respondendo a Vlad aqui na minha opinião, além de fazer esse movimento, tomar a vida como é, gratidão genuína para mim é fazer disso uma boa coisa daqui para frente. Esse é o ciclo completo da gratidão. Não é só agradecer o que me aconteceu,
e aceitar isso que chega até mim, mas fazer disso algo bom daqui para frente. Isso, na minha opinião, é isso. Esse é o amadurecimento. E vou pegar, para a gente finalizar, a pergunta da Rosane aqui. A dor faz crescer, se fortalecer. Eu acredito que a dor pode nos fazer crescer. Porque a dor também pode, para muitas pessoas, ser só fonte de dor. Por que comigo? Por que eu sofro? Se eu entro só na fonte de dor, não tem muito aprendizado. Então não nos faz crescer. Mas quando nós olhamos para isso, olhamos para a dor e aceitamos crescer com essa dor, perfeito. A dor se torna para nós também fonte de crescimento. Entende? O que não significa que a gente aprende só pela dor, a gente aprende pelo amor também. Se eu puder escolher, eu quero sempre aprender pelo amor. Mas se às vezes a gente aprende pela dor, também é bem-vindo. E o que muitas vezes nos impede de chegar neste lugar, né? Mesmo tentando reconhecer e acertar tudo, por que às vezes a gente ainda não consegue chegar lá? Porque, invariavelmente, às vezes nós ainda temos alguma queixa. Alguma queixa que nós ainda não compreendemos ou não demos um bom lugar. E aí a gente fica preso ainda naquela situação. Então a minha dica é, se eu sinto que ainda tem alguma queixa, e se você quer olhar para isso, porque é uma escolha, dedique um tempo a olhar para isso. Pronto. O que ainda dói lá atrás? Que nos impede de seguir em frente. O que é que ainda dói? E tá tudo bem se ainda dói, não tem problema. Mas a única chance que eu tenho de transformar é olhar para isso. Porque tem dores que são quase insuportáveis, isso é verdade. E geralmente essas que são as mais insuportáveis nos mantêm presos ali naquele movimento. Então, para olhar para uma dor que é quase insuportável, nós precisamos de muita coragem, muito amor, muita ferramenta. Mas nós damos conta, caso a gente queira. Por mais que às vezes pareça que não tem saída, que a gente está no fundo do poço, nós damos conta. Certo? Ótimo. Encontre uma posição confortável, sentado, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os pés no chão. Cruza as pernas, ou cruza as pernas na posição de lótus, se você preferir. Se você medita mais tempo, você já sabe. Certo? Se for confortável para você, fecha os olhos, se não, apenas desça o olhar 45 graus. Inspire pelo nariz, solte pelo nariz. Hoje, novamente, nós vamos apenas prestar atenção na nossa respiração, sem contagem. Apenas observe o ar que entra pelo nariz e que sai pelo nariz, só isso. Se vierem pensamentos, lembranças, memórias, sensações físicas, agradeça e volte a sua atenção apenas para a sua respiração. Perceba o ar que entra e o ar que sai. Só isso. Iniciando.
Respire profundamente. Observe como é que você se sente agora. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés. Mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros. Mexa o seu pescoço. No seu ritmo e no seu tempo. Quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Ok. Muito bom encontrá-los mais uma vez. E amanhã nos vemos de novo. Bom descanso. Até amanhã.